Fala, meus amigos! Hoje é dia de Papo de Ícone. Eu, Francisco Caroso, aqui com você. Quero te trazer uma novidade. Vamos falar sobre os desafios que a nossa engenharia vai ter ao erguer o Ícone, aquele que vai ser um prédio de alto destaque em Feira de Santana. Do meu lado aqui eu estou com meu parceiro, sócio, e hoje tenho um privilégio de tê-lo como conselheiro técnico, Alexandre Pedral, vulgo Chechel. E meu engenheiro, meu irmão, meu líder de engenharia, grande Zé, meu irmão. Muito bem, o povo está aqui hoje comigo para poder contar uma história para vocês de como é que a gente se prepara para fazer uma obra dessa. Para vocês entenderem que até o início da obra, quanto de trabalho bacana, bonito tem sido feito para que depois você receba um apartamento muito bonito e que vai performar e botar dinheiro no seu bolso, mas que também vai ser um ícone na história de Feira de Santana. Sejam bem-vindos, meu amigo. Seja Obrigado, bem-vindo, Chico. Zé. Obrigado. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês no podcast. Sai de casa, você já está meio Trabalhando. energizado. Zé está aqui meio nervoso, meio travado, mas vai soltando. Eu vou começando e depois ele vai. Amigão, você que muito da engenharia do que eu vejo hoje, eu aprendi com você, né? Então, queria que você contasse um pouquinho daquela trajetória de onde tudo começa, né? Na engenharia, na escola dos projetistas, para eles entenderem que até a etapa que a gente começa a obra, quanto a gente já percorreu, quanto trabalho a gente já fez. Exatamente, Chico. E isso é o trabalho, vamos dizer assim, que a engenharia mais trabalha, vamos dizer assim, né? Pensa. Porque um projeto desse não é um projeto comum. E eu não sei se você se lembra quando a gente estava construindo o nosso primeiro empreendimento, lá o Flamengo Privilégio, naquele bate-papo da gente lá no escritório depois da obra, né? Então, aquele bate-papo, ali houve vamos dizer assim, um aprendizado mútuo, né? E eu me lembro muito, numa fase que a gente estava lá conversando, de falar para você que estava iniciando a incorporação, a importância da gente ter numa construção de uma edificação, numa incorporação, ou o regime de condomínio, seja qual for o contrato, de você começar a construir a obra já com os projetos prontos, né? Não é só o projeto estar aprovado na prefeitura, né? Ele está aprovado na prefeitura, o projeto arquitetônico pronto e os projetos complementares também prontos e eles compatibilizados, né? Porque isso é de extrema importância. Só para poder você fracionar, para a gente orientar o pessoal que está nos ouvindo, quais são os projetos, né, que a gente contrata, falar deles, é legal. Porque todo mundo sabe do arquitetônico. Pronto. Então, os projetos complementares que eu falo é o projeto de estrutura, o projeto de instalação, né, o projeto de vamos dizer assim, de fachada, né? Então tem a parte de fundações, né? Então todos esses projetos complementares, ele tem que ser compatibilizados. Aí às vezes a gente pergunta, pô, o que é um projeto compatibilizado, né? Eu sempre dou um exemplo, por exemplo, instalações. Geralmente as compatibilizações são sempre feitas em instalações, né? Eu comecei minha vida, até falo de uma maneira até triste, né? Começando a concretar a obra sem ter projeto de instalação. Aí o que acontecia? Aí, na hora que o projeto de instalação chegava, você tinha uma tubulação para passar numa viga e que não foi previsto. Aí você para a obra, né? Você vai no calculista, eu preciso fazer um furo aqui para passar um tubo, né? E aí o calculista vai trabalhar em cima disso e você perde tempo, né? Então, essas interfaces, ela tem que ser vista no momento da compatibilização. O projeto tem que chegar na obra com tudo mastigado, com tudo compatibilizado. Se eu vou ter uma furação na viga ali, numa determinada posição da viga, é o calculista que vai dar a dimensão, que vai dar a posição que ela vai ficar, mais próximo do pilar, mais longe do pilar. Então, isso é o que a gente chama de compatibilização. E nesse bate-papo nosso, né, as empresas, elas não têm o costume de fazer isso, não tinha e são poucas, né? Eu digo que vocês da Caroso são pioneiros, né, em Salvador e agora aqui em Feira de Santana, de começar a obra com esses projetos prontos. Por isso, para mim, é uma satisfação, é uma alegria, né? O fato de estar com vocês juntos aí num outro formato, porque vocês estão colocando em prática o que todo mundo deveria fazer. A gente sabe que os empresários, eles não gostam, né, de investir muito numa coisa sem saber se vai dar o resultado, se vai ser
Se as efetivado, vendas vão né? estar... Que até que... Mas vocês souberam dosar, né? Porque você tem aquele período de venda e você, na largada, você sabe se o negócio vai dar fruto. Então, você já começa a fazer os projetos nessa época, né? Porque a parte de vendas, ela leva um certo tempo. E nesse tempo é o tempo que vocês estão compatibilizando, já tem uma segurança de acordo com a projeção da venda, do cronograma de venda que vocês têm, que o negócio vai dar certo e você trabalha para a obra começar toda arrumada. É muito difícil você ter que fazer improvisações com a obra já começada. Isso é dinheiro jogado fora que a pessoa, o empresário, ele não tem noção disso. É muito dinheiro mesmo. E eu acho que isso é o mais importante de todo o começo de um sucesso de um empreendimento. E a escolha também, né, amigão, dos projetistas, dos A parceiros que escolha. estão envolvidos no negócio. Aqui mesmo em Feira, nós estamos com o projeto estrutural de Vladimir e André, né? A parte de instalações é a Producto, com Pedro Miquelon e com Eduardo Cunha. A compatibilização está sendo feita por Mário Ribeiro, da Procad, que é uma pessoa que já faz esse trabalho há mais de 30 anos e com a qualidade que poucos profissionais no Brasil faz. Eu falo isso porque eu já participei de outras empresas com projetos do Sul, de São Paulo, e você não vê essa qualidade, né? E ele começou ainda no 2D, né? Você vê que hoje com 3D, que é muito mais fácil, quer dizer, a pessoa que começa num momento mais difícil, ela enxerga melhor as coisas, né? Um prédio dessa natureza de 35 andares, as fundações são muito peculiar ao projeto. Então, nós fomos buscar um escritório de renome no Brasil, que está mundialmente, né? Que é Alexandre Guzmão, desde a época do pai dele, né? Então, eles são de Recife, lá de Pernambuco, são as pessoas muito credenciadas, porque eu não sei se você sabe, o pior solo do Brasil está em Recife e Aracaju, Acho que você me falou. por causa do lençol freático. Então, as estacas, você não chega a nega, você tem que flutuar e fazer várias estacas com resistência lateral, né? Aí, então, nós fomos buscar eles fizeram aqui um trabalho muito interessante. As sondagens, a gente tem que atingir a rocha, depois da rocha, a gente tem que fazer uma furação na rocha, porque essas estacas já vão ser ancoradas dentro da rocha. Então, a Caroso, né, juntamente com todos os profissionais da área de engenharia e eu que estou assessorando vocês nessa parte como conselheiro, né, fomos buscar realmente os melhores, né, ou tão bons quanto os melhores do Brasil para fazer um empreendimento dessa natureza. O bichão é grande, eu que nunca vi um negócio desse tamanho. Ô Zé, beleza, aí chegou você que vai liderar todo o processo de engenharia na ponta ali no dia a dia, que está fazendo as coisas acontecerem e está vendo os desafios de fazer um prédio alto, né? Já tem na sua trajetória prédios altos também, mas aonde nasce o primeiro grande desafio aí da engenharia, velho? Eu acho que, complementando o que Alexandre falou, a obra começa antes inicialmente você começar a obra. Porque é na fase de estudos dos projetos que você vai conseguir otimizar tudo aquilo e visualizar tudo aquilo que você vai fazer na obra. Então, essa trajetória toda, você vem, inclusive, complementando a parte de projetos, você tem um projeto de canteiro bem definido, que você consiga otimizar a chegada de material, a distribuição de material no canteiro, para que você não tenha hora perdida, hora homem perdida para poder fazer esse transporte, utilizar o equipamento correto, né? Uma coisa muito importante também, fora os projetistas, é a equipe que executa a obra. Uma obra desse porte não pode ser uma equipe qualquer. Tem que ser uma equipe, não. Mirim. Pois é, tudo na vida você tem uma etapa, né? Então, a pessoa vai galgando e vai tendo experiência no dia a dia, a cada obra que você vai fazendo, até você poder fazer uma obra desse porte, que é uma obra de 35 pavimentos, você não vê toda hora, né? Lógico, os prédios, desde a época que a gente formou, prédios altos eram prédios de 15, 16, 13 andares, né? Aí vocês foram subindo, hoje nós temos prédios 30, 35, 40 andares. Mas para você chegar a isso, para você conduzir uma obra dessa, você precisa ter uma equipe experiente dentro da obra, né? Que a gente foi buscar no mercado um engenheiro que já tem experiência em outras obras para poder executar a obra da maneira mais correta possível,
um mestre de obra também, nós temos que buscar uma pessoa experiente nesse tipo de trabalho, até porque também uma coisa muito importante na obra é a questão de segurança. Um prédio alto desse nível, você tem que tomar muito mais cuidado do que você tomaria num prédio mais baixo, né? Então, assim, são uma série de fatores que a gente precisa ir e é um desafio, né? Você fazer uma obra desse porte, né? Você vindo para uma cidade nova, a empresa está chegando numa cidade nova, né? Eu já tive a experiência do ano passado, quando eu entrei na empresa, comecei a perceber do que é que a empresa quer chegar, desde do nosso residencial lá em Salvador, que nós estamos começando agora, né? Então você começa a perceber o que é que a empresa quer realmente fazer engenharia, né? Quer fazer todos os estudos para que dentro da obra você tenha um mínimo de retrabalho possível para que a obra entre num nível de execução que você não tenha tanto retrabalho, buscando tecnologias novas, que a gente sabe que hoje em dia a mão de obra que nós tínhamos antigamente já não é a mesma mão de obra de hoje, existe uma dificuldade de mão de obra no mercado, todo mundo sabe. Então a empresa gosta de investir em tecnologia, de correr atrás de tecnologias novas, coisas que vão ser implantadas aqui no Ícone, né? E isso é um desafio para todos e que a gente que veio lá de trás, que tem a cabeça aberta para poder aprender coisas novas, entendeu? Coisa boa, né? Ô Zé, e quando falar em fundação, qual foi a fundação escolhida e, né, desenhada para a gente iniciar esse trabalho? Nós tínhamos duas soluções, né? Que era a hélice contínua e a estaca metálica, né? E o que nós nos sentimos mais seguros, principalmente tecnicamente, foi a utilização da estaca metálica, né? Então nós já contratamos o material a ser executado, contratamos a empresa que vai executar. Provavelmente aí na semana que vem ou logo após o carnaval a gente já esteja começando a parte de fundação, que a gente está terminando de estruturar o canteiro, né? Nosso engenheiro de campo aqui está terminando de estruturar o canteiro, enquanto a gente corre por trás já para poder soltar a obra nessa parte de contratações desse início de obra. Então, assim, é um desafio grande. Mas calma aí, né? Mas aí a gente vive de desafios, né? A pessoa que não quer um desafio, é melhor ficar em casa e aplaudir quem quer desafios novos, né? É isso aí, Zé. Rapaz, foi muito bacana porque quando eu comecei nessa área, primeiro eu tomei logo um tombo, né, velho? Porque eu não sou engenheiro. E aí eu fiz meu segundo prédio, foi um prédio que eu tive um descolamento orçamentário, mas tive muitos desafios na engenharia, por não saber guiar o processo, né? E aí, quando eu encontrei com o Chechel, ele já tinha essa mente para frente, já pensava ali na engenharia, foi eu que fui viver um processo de engenharia realmente mais elaborada, pensada, entendendo a técnica, né? E até chegar nessa conclusão com ele aí de entender o que ele estava falando, de a gente investir, ou seja, eu percebi na jornada que boa parte dos problemas, não vou saber quantificar, mas boa parte dos problemas, se a gente se preparar antes, não seja na fase dos projetos, como o Chachó falou aqui, escolher os parceiros corretos, fazer uma gestão adequada dos projetos, tá certo? Ter um estudo nos projetos também, que é uma coisa importante, né? De você antecipar problemas. A gente sabe também que não dá para antecipar todos, né? Lá em Salvador, lá mesmo, vocês viram, furando, detecta coisa, a gente não consegue ainda, que eu saiba, a gente ainda não tem essa tecnologia, ou se tem, ainda não chegou disponível para a gente, para mapear o solo em um nível de detalhe que a gente saiba se tem tubo, se não tem tubo, né? Se tem alguma raiz profunda, difícil. Mas a gente sabe que a gente se prepara para a guerra, alguns desafios virão no caminho, mas quanto mais preparado a gente tiver, menor vão ser os problemas, né? Então, agradeço muito a Chechel nesse sentido de ter trazido para a gente essa visão de investir nos projetos, investir em bons parceiros, né, para que a gente possa desenvolver uma obra, começar uma obra de uma forma adequada, tá certo? E aí vem também essa parte de trazer boas pessoas, que hoje é uma visão nossa.
de investir em boas pessoas, né? Desde o privilégio que a gente tem de ter um apoio do conselho técnico com o Chechel, né? Tá com você na liderança ali das obras, entender que cada obra precisa ter um engenheiro para poder dar atenção full time, dedicar a vida dele ali realmente à obra, assessorar o mestre. Agora, eu vou te perguntar, Zé, um outro desafio também que é interessante, que é o desafio da gente sair de Salvador, onde a gente tem todo o ecossistema ali também. Importante o pessoal saber que a chegada da Caruso aqui é desafiante para Caruso no intuito de mercado novo, a gente conhece poucas pessoas, estamos buscando fazer bons relacionamentos. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho da dificuldade que a gente que inicia-se, né, com essa dificuldade de chegar em um mercado novo sem contatos, né? Como é que está fazendo, Zé? Como é que está sendo essa administração aí de achar pessoas para poder vir para cá? Porque o teu engenheiro mesmo eu trouxe de Salvador, né? Botou para morar aqui. Exato. Então, assim, logicamente que para você vir numa cidade nova, onde a empresa está chegando agora, a gente tem que minimizar os erros, né? Porque o ícone vai ser o retrato para novos negócios, né? Então, assim, a gente trouxe uma pessoa de Salvador para cá, porque é uma pessoa de confiança, de quando a gente conhece, Bem recomendado. Bacana. Entendeu? Não que aqui não tenha profissionais semelhantes, entendeu? Mas foi uma opção nossa trazer de uma pessoa que já tenha um conhecimento anterior nosso, né? Logicamente que a gente, implantando a Caruso aqui, eu acho importante também a gente trazer pessoas daqui para valorizar, para poder valorizar o mercado daqui, afinal de contas nós estamos chegando na cidade. Então esse foi o primeiro ponto, trazer uma pessoa que a gente saiba que venha para cá, que vai estar representando a empresa perante a sociedade, entendeu? Porque a gente tem novos negócios a surgir aqui, é interesse nosso vir para cá. Então a gente chega aqui numa cidade onde você tem um mercado, um comércio forte, mas o comércio não conhece a empresa, né? Então a gente tem o desafio de chegar para as pessoas e mostrar que o retrato da empresa onde a gente está hoje vai ser a mesma política lá vai ser aplicada aqui, para que as pessoas tenham confiança no trabalho da empresa, na responsabilidade que a empresa tem, né? Então isso a gente já está fazendo, já estamos indo Sérgio está indo de boca em boca nas coisas, mostrando a cara, mostrando quem é a Caruso aqui em feira, na parte de engenharia, junto com os parceiros daqui, que é importante também, os parceiros daqui de feira, para que o mercado comece a conhecer não só a parte comercial, que a parte de vendas a gente sabe que está, né, bem, graças a Deus. Então a parte operacional de obra em si, as pessoas têm que conhecer e têm que ter confiança. E só vai ter confiança a gente demonstrando credibilidade, trazendo a credibilidade que a gente tem em Salvador aqui para dentro, né? Então isso a gente já está fazendo no corpo a corpo, ele está indo, é meio desgastante no início, né? Mas isso já está acontecendo, já estamos começando a abrir, conhecer pessoas de comércios aqui para que possam materiais serem comprados diretamente aqui também, né? Então esse trabalho a gente está começando a fazer, mas é aquele trabalhozinho devagar e tal, que a gente vai chegar, né? Coisa boa. Entendeu? O canteiro da gente foi, né? Vamos devagar, entendeu? Que você chegava lá e chegava assim, pô, bicho, e aí, cadê? Falta limpar aqui e tal, não sei o quê. Rapaz, calma, calma que a gente está chegando, entendeu? Você já chega hoje no canteiro, já vê uma diferença. Por quê? Porque a gente tem que ter a paciência de que a pessoa tem que se ambientar, tem que chegar, né? Então, você chega no canteiro hoje, o canteiro, né? Antigamente a gente vinha para cá, no início, um mês atrás, a gente se reunia aqui em cima, era o canteiro nosso, né? Hoje em dia a gente já tem um canteiro implantado, canteiro bem feito, arrumado, qualquer pessoa que chega lá já começa a ver, pô, os caras se preocupam com... Se você se preocupa com um canteiro de obra, você é sinal que aquela pessoa vai se preocupar com o acabamento final do coisa. Isso é uma premissa que eu acho que todo engenheiro tem que ter. Coisa né? boa, Zé. Coisa boa, isso é muito bom. E aí, essa é a preocupação nossa, é chegar e chegar bem. Maravilha. Ô, amigão, queria que você contextualizasse um pouco esse momento seu de vida como conselheiro, né? Para poder o pessoal entender como você traz, né, essa tua bagagem
para dentro do processo como um todo, né? Dessa tua jornada, dos teus cabelos brancos aí da engenharia, falasse um pouquinho dessa sua visão, né? Que você investe muito na produtividade, né? Nesse olhar teu de minimizar esse impacto que está tendo agora, né? Que a gente vive. As pessoas, talvez alguns não saibam, mas o mercado de construção vive um grande desafio hoje chamado mão de obra. Então, e a gente precisa se reinventar dentro desse desafio. Não adianta brigar contra isso, não é um movimento isolado, é um movimento nacional, onde a gente tem uma saída dos profissionais, principalmente das faixas mais rasas, digamos assim, né, menos qualificadas, mas eu estou enxergando que isso está se alastrando até para as mais qualificadas, como os profissionais técnicos, pedreiros, né? Então, eu queria que você contextualizasse essa sua visão, para o pessoal que saber o que é que Xexé hoje, como é que Xexé hoje está trazendo essa bagagem para as obras. Ele está atuando hoje naquilo que ele mais gosta, né? E sempre gostou, que é de, vamos dizer assim, trabalhar com a cabeça, o cérebro enxergando à frente, né? Porque quando você está na fase do operacional, você às vezes não tem a cabeça boa para você estar pensando no adiante, né? Trazendo novas tecnologias, racionalizando os trabalhos, diminuindo desperdício. Então, a minha, vamos dizer assim, consultoria e a parte conselheira vem muito focado nisso. Eu sempre disse que quando a pessoa está com a cabeça, né, fora do quadrado, ela enxerga coisas que, às vezes, o operacional não está observando, né? O operacional está lá no dia a dia, cobrando de fornecedor, fazendo pedido, programação de obra, medição. Então, a pessoa não tem a cabeça de estar enxergando. Então, a minha função hoje, com essa novo formato de trabalho, é eu estar observando e vendo aonde as coisas podem ter uma melhoria, pode ter uma melhoria não só construtiva, como também de trabalho, de minimizar trabalhos, né? Nós estamos hoje com um problema seríssimo, como você falou, da mão de obra. Eu também sou hoje conselheiro do Sinduscom e o presidente Landim, o ex-presidente Landim, sempre falava que a média de funcionários hoje na construção civil é 38 anos, né? Há 10, 15 anos atrás era 28. Então, o que está acontecendo? O filho de pedreiro, ele não quer ser mais pedreiro. Então, Entendi. se perdeu, vamos dizer assim, a passagem, o substituto, né? E isso é um problema que as construtoras estão enfrentando. E o Sinduscom hoje, ele está com um programa muito bom de buscar soluções para esse tipo de problema. A semana passada mesmo, tivemos um grupo de estudos, um departamento, um setor do Sinduscom que está buscando fazer alianças com o Senai Cimatec, com o Exército Brasileiro. Quer dizer, o Exército fez a semana passada um programa para jogar, disponibilizar pessoas que estão saindo do Exército para ter emprego. Que legal. Porra, são pessoas, e o Exército, eu já trabalhei com pessoas que vieram, são pessoas diferenciadas a nível de liderança e disciplina. Bacana. Tá entendendo? Então, isso é muito importante. O Sinduscom está se aliando a empresas de recrutamento de mão de obra, fazendo, né? Pô, o SESI, então, o Cine. Então, tem uma série o Sinduscom está começando a trabalhar para a gente poder passar essa fase, né? E, por outro lado, a nova tecnologia, as novas tecnologias aliadas a um trabalho com menos, vamos dizer assim, mão de obra, isso também proporciona uma solução para a gente ter nos nossos canteiros de obra menos pessoas. Mas isso não quer dizer que a gente vai dar desemprego, não. É menos pessoas, mas você também pode fazer mais obras, né? Então, fazer mais obras com menos pessoas fica mais fácil para que você possa administrar, né? E você trabalhar de uma forma mais eficiente. Então, o meu trabalho hoje está muito nesse olhar, né?
De você trazer tecnologias novas, de você enxergar aonde você pode melhorar, porque aquela pessoa, às vezes até um andar meu na obra, olhando, eu vou anotando algumas coisas, eu sei, pô, a gente pode melhorar aqui, o cara está fazendo um exercício aqui que não poderia, isso aqui tem muita gente trabalhando, então a gente vai começando agora. Isso tudo começa no planejamento, né? Então, vocês, Caroso, estão fazendo um trabalho também muito interessante que eu estou ajudando a participar junto com vocês, que é a parte de plataformas de trabalho, né, como a gente tem hoje o Cienge, dos apps ligados a eles para controles, planejamento, né, para você ter um histograma de uma mão de obra mais eficiente, para que você possa trabalhar com menos mão de obra, mais com mão de obra mais produtiva, né, de até, sei lá, premiação para a pessoa se sentir, vamos dizer assim, valorizado, né? A gente fazia muito isso antigamente. Às vezes o cara, né, você não dava uma motivação, a pessoa se ficava, vamos dizer assim, prostrada, né? Então a gente precisa ter esses elementos, os canteiros de obras humanizados. Isso é uma coisa muito importante também. Bacana, né? Eu me lembro que, porra, eu comecei a trabalhar com isso. O Plano 100 foi um divisor de águas para mim, que foi uma época difícil da construção, onde acabou-se os financiamentos. Eu não sei se você sabe que o Plano 100 é que você comprava um apartamento com 100 parcelas. Rapaz, não, eu não sabia nem por o nome, não é interessante isso. Naquela época acabou-se os financiamentos, né? Os bancos estavam mais difíceis, e aí você teve que se reinventar. Como é que eu vou construir prédio sem financiamento? Aí veio o Plano 100, mas esse Plano 100... 100 parcelas. 100 parcelas, você pagava o apartamento sem parcela. E agora, esse plano, ele não envolvia só isso, né? Eu não sei se você sabe, ele mexeu em todos os setores da incorporadora, a começar de vendas. Foi o Plano 100 que iniciou com o apartamento decorado no stand. Não sabia, né? Começou. Você entrava, era uma verdadeira lavagem cerebral. Você entrava no stand por uma porta e você já saía na outra com um contrato assinado. Agora, lá dentro era uma lavagem cerebral que você fazia. Pô, o cara, quando entrava e que via aquele apartamento decorado, porra, ele se sentia dentro da casa dele, tá entendendo? E aí você tinha filmezinhos falando na projeção, tudo, era um negócio mesmo. E, cara, a última etapa era um salão cheio de pessoas com advogado já imprimindo seu contrato para você assinar, e você já saía com o contrato assinado. Aliado a isso, vieram também, dentro do Plano 100, trabalhos na área de produção. E o canteiro de obras era uma coisa muito importante, porque é dele que você trata bem seu funcionário. Hoje nós não temos o ISG, o social, é a relação dos empresários com o seu funcionário, né? De você dar um bem-estar para o seu funcionário, cuidar dele. Então, a humanização do canteiro tem muito a ver com isso. Zé, repare, a gente fazia isso há 30 anos, hoje nós estamos falando de ESG agora. É verdade. Né? Então, naquela época, os canteiros tinham, os sanitários eram todos azulejados, né? Bem higienizados, padrão, né? O tapume, o portão. Eu me lembro que quando a gente botava assim, aqui é a construtora tal que está fazendo, porque pelo tapume eu já sei que é. Às vezes não tinha nem o nome da construtora. E isso é uma coisa que ele está falando, que é um diferencial, porque é o seguinte: não são todas as construtoras que faziam isso. Então, o peão, o funcionário da obra, não estava acostumado com isso. Não estava acostumado. E outra coisa... Quando você dava essa condição a eles, né, o cara olhava assim, pô, isso aqui é diferente. Né? As pessoas se preocupam com a gente. Legal, tinha banheiros higienizados, você tinha salão de jogos, sala de descanso. Pô, a gente fazia tabuleiros de dominó, eu adoro jogar dominó. Na hora do descanso dele, jogando dominó, você via aquela integração entre os funcionários. E o mais importante é que a gente sabe, isso aumenta a produtividade do cara, isso já é contestado, certo? E, numa época de vacas magras, o peão vai escolher a empresa que cuidou bem dele, né? Se ele tiver que optar, pô, eu tenho um emprego aqui, não vou naquele porque o canteiro é assim, é humanizado, ele me trata bem, né? Eu chego, acordo segunda-feira com vontade de trabalhar. Então, é esse que é o espírito da coisa. E meu trabalho envolve tudo isso, né? Eu tenho que trazer essas experiências que eu vivi, né? Tempos atrás, que hoje ainda são modernas, né? Hoje você entra, tem várias empresas que não valorizam o canteiro de obra. Precisa, às vezes, de um incentivo,
de uma carta convite de um órgão público para que você tenha ISO 9000, que você tenha isso tudo, mas tudo para você fazer forçado, né? A pessoa, o construtor, o empresário, ele não faz por livre e espontânea vontade, ele precisa ser cobrado de um outro lado para fazer. Então a gente tem que mudar um pouco essa mentalidade. Pô, eu fico feliz, pô, tá fazendo umas contas aqui, que de todas as obras que a gente fez juntos, né, e a gente sabe que o Porto teve aqueles desafios que a gente viveu lá, né, de final de obra, mas, rapaz, eu acho que a gente não teve, nessas obras tudo, 6, 7, não sei, vou falar que 7 ações trabalhistas. É, Não teve. Entendeu? Isso é um número bom, isso é um temperamento muito. E eu muito sei bom. que os que a gente teve foi muito mais por falta de organização processual nossa de uma área de RH, né? Que aí, às vezes, se a gente tivesse com isso equilibrado, a gente iria contestar, do que efetivamente um problema gerado para causar algo ao E funcionário. outra Sabe? coisa, muitas delas vieram de funcionários terceirizados, né? Entendeu? Que a gente afastou. Não sei se você tirar mesmo, nossa, eu acho que 3 que a gente pagou valores irrisórios por falhas nesse controle, né? Mas eu vou colocar uma provocação aqui que eu, na verdade, não deveria ter iniciado até por ela. Amigão, eu queria que você contextualizasse um pouco sua vida, né? Quem é Alexandre Pedral? Quanto tempo você tem aí de jornada? Depois eu vou passar a bola aqui para Zé também. Bom, Zé, ô Chico e Zé, Pra galera conhecer quem é o homem aí, meu irmão. eu formei pela Universidade Federal da Bahia, né, em Engenharia Civil, em agosto de 83. Então, estou partindo esse ano para 43 anos, né? E praticamente minha vida toda, eu passei por várias experiências na construção civil, né? Desde obras residenciais a obras públicas, obras industriais, né? Obras assim especiais como McDonald's, Wet n Wild. Então eu realmente tenho uma variação muito grande, né? De tipos de construção. Passei uma época da minha vida em São Paulo, tanto pela Suarez como pela Bairro Novo. A Bairro Novo era um braço da Odebrecht que eu trabalhei, que fazia empreendimentos para o programa Minha Casa Minha Vida, então paredes de concreto. Então me especializei nessas construções de paredes de concreto. E no final eu terminei minha carreira, vamos dizer assim, como CLT, né, na OAS Empreendimentos, tomando conta dos empreendimentos aqui e de Brasília. Mas minha escola foi a Suarez, né? Eu trabalhei 15 anos na Suarez. A minha paixão é edificação, né? Seja ela comercial, seja ela residencial. Então, a minha maior experiência é nesse ramo, mas sempre, como eu disse, a Kiel, que era da Suarez, que foi quem pegou a franquia do Plano 100, ela foi um divisor de águas para mim, e dali em diante eu comecei a encarar a engenharia de uma forma diferente, né? Porque antigamente, Chico, eu cheguei a trabalhar na engenharia onde a inflação era 70% ao mês. 70? 70% ao mês. Ah, meu Deus. As obras eram Você pegou orçadas. essa porra também? Não, As obras eram orçadas. Só um Tinham pouco as, depois disso. as unidades eram o RTN e o PC. É Unidade Padrão de Capital, Organização lá do Tesouro Nacional, eu não me lembro bem. Porque você não conseguia, a moeda não tinha valor. Então, o que é que acontecia? O financeiro, o homem financeiro, era o homem forte da construtora, porque ele aplicava o dinheiro da folha, por exemplo, na sexta-feira e pagava na segunda. Ele tirava, às vezes, o valor da folha novamente, nas aplicações. Então, isso fazia mascarar a improdutividade nos canteiros de obra. A Suarez, eu cheguei a trabalhar na Suarez, assim, que ela não precisou fazer stand. Lançou, vendeu tudo, certo? E depois ia orçar a obra. Hoje já é o contrário, né? Hoje, com a inflação que você está, e se você não orçar a obra antes de você lançar, você corre o risco de não acontecer o negócio. Veja como eu vivi duas épocas completamente diferentes, né? E hoje, porra, com essa experiência toda que eu tenho, eu estou mais nesse trabalho de trazer essas experiências minhas, né, nos canteiros de obra, que era a minha paixão. Era a minha paixão desde a época que eu era menino, eu gostava de brincar de pole, né, fazer casinha, não sei o quê. Então, essa minha, vamos dizer assim, paixão pela engenharia, ela já vem desde a infância, né? E eu,
com 65 anos que eu vou fazer, hoje eu falo de engenharia ainda com o olho brilhando, né? Então, é a minha cachaça, né? E eu acho que hoje, com esse novo formato, eu vou poder, vamos dizer assim, saindo da operação, eu vou estar podendo dar o máximo que eu tenho, que é a minha experiência, a minha vivência e meus estudos em cima da engenharia e todas as minhas práticas que eu aprendi. E, além disso, como eu sou um cara que eu não gosto de ficar parado, então eu adoro buscar tecnologias novas, eu vou ter mais oportunidade de ir para feiras, de missões técnicas, né? Eu perdi o ano passado para a China. Então, como conselheiro do Sinduscom, eu também vou estar focado nisso aí, para eu estar me aculturando e trazendo o que é de bom e do melhor, porque eu tenho que sair da operação para fazer isso. E é esse novo formato que eu pretendo trazer e ajudar as empresas. Vocês estão sendo os primeiros, né? E espero que a gente continue aí por Firme e muitos forte. anos, firme e É forte. isso aí, meu amigão. Zé, conta um pouquinho da tua história para o pessoal entender quem é o líder, meu irmão. Minha trajetória começa em 1992, ainda como estagiário na Sertenge, minha primeira escola. Eu levei ali 3, 4 anos. E formei em 1997 pela Universidade Católica. Minha primeira obra, depois de formado, foi justamente aqui em Feira de Santana, retornando agora para fazer obra. A gente fez a primeira obra depois de formado foi aqui em Essa eu não Feira. sabia, não. Foi o colégio ali do lado da rodoviária, o colégio modelo Luiz Eduardo O Magalhães. Bom Filho é casa retorna. Aí, ó. Pela Andrade Galvão Engenharia. Né? E eram 2 engenheiros, né? Eu com 1 ano de formado. Essa obra durou 1 ano e com 2 anos de formado eu fui para uma cidade ali perto de Santo Antônio de Jesus, sozinho, com 2 anos de formado, né? Enquanto a gente está com um engenheiro hoje aqui já experiente para vir montando, eu fui para o interior, uma biboquinha que não tem nada, onde você chega ali, você é tudo, né? Ali, ou seja, é uma escola, uma coisa dessa, que você é engenheiro, você é financeiro. O dinheiro vinha para dentro do canteiro, você separar o dinheiro, botar no olerite do funcionário e sair pagando. Né? Então, assim... Só os malotes chegavam. Pois é. Imagina, você chegava lá... Carro forte, né? Pois é, a primeira coisa que você procurava era o delegado, Isso. o prefeito era quem você primeiro... E o padre que você procurava, porque muitas vezes... você começa a procurar funcionários da região, né? Então você vai, essas pessoas, né, que têm mais influência lá, né, começam a indicar, então você chega e vai desbravar, né, uma coisa do nada numa cidadezinha que, né, que a maior fonte de renda é a aposentadoria da prefeitura e a agricultura, lógico, né? Então você chega. Então ali com 2 anos de formado você recebe nos peitos aquilo ali. Então é uma casca que você começa a aprender, né? Então eu já fiz, como a gente falou, obra de infraestrutura para Embasa, já tive experiência com obra de terraplenagem, tive experiência com obras prediais, residenciais e comerciais. Aí corri alguns tempos no interior, e aí cheguei numa empresa que foi a MRM, quando eu tive o primeiro contato com essa cabeça pensante. Não, mesma empresa, mas ele era da empresa. infraestrutura, eu era de Eu era da infraestrutura, então assim, eu fazendo obra pelo interior, Andaraí, na região da Chapada Diamantina, Andaraí, Lençóis, né? Depois voltei aqui para fazer, próximo aqui de Feira, ali perto de São Gonçalo, para fazer lá. E lá na MRM eu comecei a ter um contato com essa parte mais organizacional de canteiro. Né? A gente tinha palestras toda semana eu retardava a minha vida para o interior para poder participar, era 1 horazinha toda segunda-feira, lembra, Chico? Lá no Vela Branca, no canteiro do Vela Branca, né? Que a gente ali participava e via as experiências das outras obras. Então eu ficava olhando assim, cara, eu estou lá no interior, né? Você ali, você faz tudo, o pessoal aqui na capital fazendo prédios, você começava a ter o primeiro contato justamente com mais esses controles, com a organização de canteiro, que lá no interior, para essas obras de infraestrutura, você até não consegue ter tanto.
né? Mas aí eu comecei a ver aquilo ali, pô, velho, as pessoas começam a se organizar, né, e tal. Aí depois voltei para Salvador e aí comecei a fazer prédio. E aí a gente vê de tudo, desde aquelas empresas que não dão tanta importância ao canteiro de obras, até, né, aquelas empresas que realmente fazem como deve fazer, lembrando do que eu via da MRM, do que eu via ele falar da experiência que ele tinha da Soares, de como tratar, e que na época eles compraram a ideia de realmente fazer a coisa acontecer. E ali eu procurei entender, comecei a fazer, fui fazer uma pós-graduação, aí eu comecei a me inteirar com compatibilização de projeto, comecei a me inteirar com projeto de canteiro, né? Aí você começa a abrir a cabeça, aquela história, né? Você precisa sentar e ter um momento de estudo, de leitura, para entender o que é está acontecendo. Aí pronto, aí que você começa a abrir a cabeça para as coisas. Aí fui trabalhar durante 10 anos numa empresa de Salvador, num grupo português aqui, trabalhei também, foi uma outra escola, né, que a gente teve lá, onde ali você via a valorização do funcionário. Tinha funcionário dentro da empresa que estava há 15 anos na empresa. Foi sua principal escola? É que você tem Foi uma das principais. Foi uma das principais. Eu acho que é um conjunto. É um conjunto, né? É um conjunto de coisas. Mas ali, durante 10 anos que eu convivi, né, você começa a ver, né, como as coisas devem ser feitas da maneira correta, como a empresa tinha credibilidade no mercado, entendeu? Para poder arrumar clientes, como isso é importante, né? As pessoas, porra, eu sei que ali vai sair um bom produto, né? Então isso é importante, independente de estar mais caro ou mais barato, as pessoas querem receber um bom produto, querem saber que vai ser entregue, querem saber que a empresa corre para poder entregar as obras no prazo. Pode acontecer? Pode, né? Porque uma obra são várias incógnitas que podem acontecer, que a gente sabe como é, mas sempre buscando a satisfação do cliente. Porque isso é o maior comercial que a empresa tem, né? Vender é ótimo, é lindo, beleza, mas o produto final tem que entregar, né? Tem que entregar e entregar bem feito. Exatamente. Entendeu? Eu vejo essa questão de escola é legal na engenharia, né? Porque eu vejo a paixão quando o Xexô fala da Soares. Eu sei que ele teve outras escolas, mas certamente Soares deve Foi ter a que eu marcado fiquei mais bastante, tempo né? e que me marcou, né? Pelo Eu fato acho que não só o tempo, né? Mas eles acho que era uma empresa diferente, né? Que deixou um legado que até hoje se fala dela. Né? Completando assim o que você está dizendo, só para traduzir quem foi a Soares, né? Tem dois aspectos interessantes. Você olha o Soares Trade, lá em Salvador, Isso. e olha do lado o Mundo Plaza. O Soares Trade feito pela construtora Soares e o Mundo Plaza feito pela Odebrecht. Os prédios são muito parecidos, até o vidro é a mesma cor, mas entre um e o outro tem 20 anos de diferença, né? O pessoal da Soares, ele era visionário. E vou te falar que eu acho até hoje ele mais imponente do que o outro. Entendeu, Chico? Então, isso traduz o que era a Soares. Agora, ele pode não ser moderno internamente, porque as coisas aceleram. Exatamente. Mas se você bater o olho, você fala, esse Porra, prédio... parece que tem uma diferençazinha de 1 ano, 2 anos. E 20 anos de diferença de um prédio para o outro é muita coisa. Mas materiais mais nobres. Hoje você não faz um prédio você daquele sabe que o Soares pedra, Trade, né? aquele granito da fachada, é uma fachada ventilada? Eu Que acho que hoje você está falando agora de fachada ventilada. O que é fachada ventilada para o público? É aquela fachada que não é aderida com argamassa. Ela é presa através de perfis, fixada com parafuso, e você tem um silicone estrutural que você rejunta. Hoje está se falando nisso. A Soares construiu aquele prédio em 92 até 95. Ela já fez uma fachada ventilada naquela época. Então, é a posição de você estar lá na frente, você enxergar na frente. Como é que ele fez um projeto daquele? Mário Soares pegou os arquitetos André Sá, não sei se Chico Mota foi nessa viagem, e pagou uma viagem para eles para, eu não sei se foi Boston ou uma cidade dessa americana moderna, e ficaram lá uma semana vendo os prédios para ter assim inspiração para fazer o Soares 3. O Soares 3. Então, porra, são essas coisas. Agora, dentro desse exemplo que eu fiz,
tem todo um exemplo de tudo de organização, parte financeira, plataforma de trabalho, construção, pensando em racionalização, trazendo profissionais dos mais diversos possíveis. Passou por várias empresas tentando reorganizar a empresa, como a Arthur Andersen trabalhando em cima para modernizar a empresa. Então, ela tinha todo um trabalho por trás, né? Aquele programa SGN de financeiro foi criado dentro da Suarez, que até hoje algumas empresas ainda usam o SGN, né? Que hoje o Cienge que a gente trabalha substitui. Mas foi criado dentro do setor da TI, dentro da Suarez foi criado o programa, né? Puta Então, desafio, né, bicho? por Pra resolver as desafio, dores. porque ele queria ter a contabilidade dele diária. Entendeu? Quer dizer, um cara estava pensando nisso há 30 anos atrás, velho. Até hoje é difícil. Brincadeira? Até hoje é difícil, velho. É uma pauta até hoje é difícil de ver. Muito bem, meu irmão. Porra, vamos caminhando aqui pro final. Obrigado pro meu amigão aí, Chechel. Já estamos numa jornada longa. Quanto tempo já, bicho? Já estamos Nós estamos há uns 10 anos, né? 10 anos já, né? Eu me lembro de Chico lá em Praia do Flamengo, tentando vender um terreno e tal, né? E hoje Sapato de bico fino. bico fino, Chegava engomadinho, velho. tudo engomadinho. Bicho. Mas foi massa, bicho. mas passamos, é como você disse, né? A gente tem uma estrada feita, né? Tem uma Que história. uma história muito interessante, com muitos desafios, né? 10 anos. de E muita com muitas história. coisas que a gente conta hoje e dá risada, né? Verdade. Mas que foram, pô, aquela captação de investidores para o primeiro prédio em regime de condomínio, A aquilo. pastinha embaixo do braço. Sem te contar hoje, eu não sei se 50 cheques na mesa de Neus. 10 mil emprestados com o investidor para dar o sinal terreno. é brincadeira. Assim, bicho. É, Depois a gente vai contar umas histórias dessas. dá para fazer um livro. Dá Dá mesmo. pra Depois fazer eu te um contar. livro. Eu abri um espaço aqui para te contar as histórias. Mas lá em Salvador, no podcast, lá na altamente rentável. Que aí distribui para todo mundo. Pronto, vamos conversar. E Zé, obrigado também. Eu acho, fico feliz de fazer um bate-papo com vocês, né? Muito com a intenção de o cliente que nos assiste, né? Que tem um compromisso que a gente como Caruso, nós enquanto Caruso temos um compromisso de entregar o melhor para ele, os parceiros, e aí eu incluo os corretores e todos aqueles parceiros que a gente pôde contar na jornada, né? Para chegarem aqui em feira, a Caruso chegar em feira. Eu fico muito grato de poder levar essa organização, essa transparência para eles, para que eles saibam que o investimento do cliente e o investimento do corretor também, que foi o tempo e a credibilidade que ele usou para trazer o cliente, esteja respaldado, né, pela filosofia da Caruso, pela ideia do profissional que está na liderança, pela ideia, né, de Chechel aqui que está contribuindo com a gente. Então, esse podcast, esse bate-papo que a gente chama aqui Papo de Ícone, foi muito mais com o intuito de criar essa transparência para quem está acompanhando o nosso trabalho, né? Para que gere também segurança cada vez mais, para que eles entendam que estão sendo cuidados, né, por uma empresa que quer o melhor para a cidade, que quer o melhor para o empreendimento e que tem um compromisso muito sério com entregar qualidade aí em alto nível e tudo aquilo que a gente sonhou e que a gente vendeu. Então, agradeço a participação de vocês, né? Você que está nos ouvindo até agora, quero que você pegue esse conteúdo, compartilhe, né? Se você é executivo, trabalhou o Ícone, né, e me deu esse privilégio de ter você como meu parceiro, manda para o teu cliente, manda para outros clientes que façam sentido que você quer trazer para o empreendimento, para esse ou para outros que a Caruso vai trazer. E você que é nosso cliente, né, que assistiu e gostou, manda para aquele amigo que talvez não acreditou, mas para que você consiga colocar na cabeça dele que a gente está trazendo gente da maior qualidade e competência para cuidar do seu patrimônio. Fiquem todos com Deus e até a próxima, meu irmão. Bom demais.